Cumprimentando o presidente Tombini, eu cumprimento ao conjunto dos senhores diretores do Banco Central, que mais uma vez comparecem à Comissão de Assuntos Econômicos, para que possamos, enfim, fazer um sobrevoo sobre a nossa conjuntura. O presidente Tombini está há 5 anos à frente do Banco Central, eu estou aqui há 4 anos e meio, portanto, já participamos aqui de um conjunto de reuniões e audiências públicas dessa natureza. Mas, assim, com todo respeito, eu fico imaginando se o mundo que eu estou vivendo e que a sociedade brasileira está vivendo é o mundo que vossas excelências estão vivendo. Porque, assistindo à apresentação que foi feita, me vem à cabeça aquela cena do Titanic afundando e o violonista, com todo respeito, continuando praticando a sua sinfonia enquanto o Titanic afunda. Vossa Excelência é parte de uma equipe econômica que produziu uma desorganização em nosso país sem precedentes. Vossa Excelência é a autoridade monetária do nosso país ao longo desses 5 anos e Vossa Excelência, de certa forma, conviveu com determinada omissão, assistindo ao desmonte fiscal que foi praticado pelo governo da presidente Dilma, que, com o propósito de manter o seu projeto de poder, arrombou as contas públicas do nosso país. Quando nós fazemos aqui um cotejamento sobre falas anteriores de Vossa Excelência, Vossa Excelência teve aqui em 2014 e afirmou o seguinte: eu mostrei ainda há pouco que nós estamos caminhando para um fenômeno no Brasil em que nós temos aí 3, possivelmente 4 meses seguidos de deflação nos índices geral de preços. Não é por outra razão que o Banco Central, neste momento, não subiu a taxa de juros. Tem havido progressos, sim, na parte da inflação. Nós estamos longe do que seria, pelo menos na parte da inflação, do seu conceito levantado de estagflação, que foi um questionamento que eu fiz naquela oportunidade em que Vossa Excelência esteve aqui. Mais adiante, Vossa Excelência afirma e pergunta: mas que crise é essa que estamos no menor nível de desemprego na economia brasileira de todos os tempos? Que crise é essa em que a inflação está sob controle? Pergunta Vossa Excelência respondendo uma indagação que fiz. Também em dezembro de 2014, mais precisamente, no dia 9 de dezembro de 2014, afirmou Vossa Excelência aqui na Comissão de Assuntos Econômicos: em relação à atividade econômica doméstica, espera-se um ritmo de recuperação gradual ao longo de 2015, com a melhora progressiva dos níveis de confiança dos consumidores e dos empregados. O consumo tende a continuar em expansão, embora em menor ritmo do que observado em anos recentes. Os investimentos devem ganhar impulso em resposta à recuperação da confiança e aos impactos das concessões de serviços públicos e a ampliação das áreas de exploração de petróleo, dentre outros. Foi mais além, Vossa Excelência. Relativamente à oferta, emergem condições mais favoráveis à competitividade da indústria e da agropecuária. O crescimento da produção agropecuária e a manutenção de investimentos nos setores de petróleo e gás, com expectativa positiva para o desempenho da indústria brasileira. É preciso mencionar que as condições do mercado de trabalho continuam favoráveis, com geração de emprego,
continuidade do processo de formalização e manutenção da trajetória de expansão da renda real do trabalhador. A taxa de desemprego encontra-se em níveis historicamente baixos, sinalizando que estamos próximos ao pleno emprego. Mais uma vez, Vossa Excelência apontou um cenário, a meu juízo, e não apenas a meu juízo, à luz dos fatos da vida real, fantasioso. Nós estamos falando de dezembro de 2014, quando debatemos política monetária, política econômica e política fiscal aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Apesar de todos os indicativos de elevação inflacionária ano passado, o Banco Central manteve inalterada a taxa de juros em 11% ao ano, de abril de 2014 até as eleições. Assim que passaram as eleições, a política monetária parece que deu um cavalo de pau e promoveu um tarifaço de juros que já subiram mais de 3 pontos percentuais para 14,25 ao ano, mesmo sob cenário de forte recessão econômica e aumento de desemprego. Sabemos que quando o Banco Central, e Vossas Excelências sabem muito mais do que eu, não atua no momento apropriado de maneira cirúrgica, o custo de controle da inflação se torna excessivamente caro para a sociedade brasileira, que está pagando um preço muito caro por isso. Em relação à política cambial, o Banco Central elevou sua exposição ao câmbio em mais de 100 bilhões de dólares em swaps antes das eleições, para assegurar o câmbio e controlar forçadamente a inflação, ou artificialmente. O problema é que esse populismo cambial, para dizer o mesmo, ele tem custos. Em um ano, o Banco Central já perdeu mais de 100 bilhões de reais nas operações de swap. Só para darmos uma ideia, com esses valores seria possível pagarmos o programa Bolsa Família por quase 4 anos ou triplicar os gastos do PAC. Atuando dessa forma, o Banco Central contribuiu, de fato, para o agravamento da situação das contas públicas neste ano, por meio de forte elevação das despesas com juros. O déficit nominal acumulado em 12 anos, em 12 meses, atingiu a 8,8% do produto interno bruto, tornando-se um dos maiores do mundo, ficando menor apenas que déficits projetados para países como Argélia, Egito, Líbia, Omã, Arábia Saudita, Venezuela e Mongólia. O governo a todo momento alega que nossos problemas são frutos da crise internacional. Se nós passarmos um olhar sobre os nossos vizinhos da América do Sul, países como o nosso, dependente de commodities, nós vamos ver que o México, a Colômbia, o Chile e o Peru crescem mais que o Brasil, com inflação menor e com taxa de juros controlados. Os erros acumulados nos últimos anos, pelo menos a meu juízo e a minha convicção, e a falta de senso de urgência do governo, não apenas urgência, coordenação, convicção, diálogo efetivo entre a política fiscal e cambial, agravaram os problemas econômicos que o nosso país está enfrentando. Os nossos problemas não são importados, eles são made in Brasil. O envio da proposta de orçamento deficitária para 2016, sem propostas de ajustes, fez e produziu como coroamento a perda do grau de investimento. O ajuste fiscal anunciado ontem pelo governo é de baixa qualidade, concentrado mais uma vez na elevação da carga tributária. Assim eleva-se a percepção de risco da economia, pressionando os preços dos ativos e dificulta-se a convergência de inflação ao retorno do centro da meta. Diante dessas considerações e com base nessa conjuntura, qual é a perspectiva de nós acreditarmos nesse mar de rosas, ou nesse mar de almirante, que Vossa Excelência tenta
nos fazer convencer. Nós precisamos olhar para a autoridade monetária e ter confiança de que as coisas vão acontecer, porque até aqui não aconteceram. Por muito tempo, já caminho para encerrar, senhor presidente, por muito tempo, o governo parece que quis dirigir o carro, ora pisando no acelerador e ora no freio ao mesmo tempo. Do lado fiscal, a política era expansionista. Gastava-se como um novo rico, sem previdência, sem planejamento e sem preocupação com poupança, endividando-se e permitindo que os demais entes federados se endividassem de igual forma, mesmo sabendo que essa situação seria insustentável. Do lado monetário, mais recentemente, o Banco Central atuou de forma contracionista, iniciando um processo de elevação das taxas de juros. O carro não saiu do lugar e a única coisa que se mexeu foi a dívida, que subiu pelo gasto e pelos juros. Essa falta de coordenação política e econômica causou um custo imenso ao Brasil. Concluindo, senador Ferraz. Vou concluir, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Quando a dívida de um país é percebida pelos agentes como sendo insustentável, a efetividade da política monetária deixa de funcionar. Os economistas chamam esse fenômeno de dominância fiscal. E a cada momento nós estamos percebendo que nós estamos a um passo da dominância fiscal clássica em nosso país, com os efeitos das medidas monetárias face à desorganização fiscal, não produzindo os resultados necessários para controle ou a retomada da meta da inflação, que nos últimos 5 anos não foi uma verdade, à medida em que o piso da inflação, ou o centro da meta, se transformou no seu teto. Vossa Excelência acha que o anúncio das medidas fiscais do governo ontem são suficientes para melhorar a coordenação com a política monetária e a efetividade da política econômica como um todo? O Brasil se encontra próximo da situação de dominância fiscal. Qual é o tamanho do ajuste fiscal necessário para o país não entrar nessa armadilha, até fazendo menção, evidentemente, ao parágrafo 25 da última ata do Copom, em que o Banco Central produz uma peça de contorcionismo, dizendo que segue esperando o que já ninguém espera, que a administração fiscal possa colaborar no combate à inflação. Por ora, senhor presidente, são essas as manifestações que eu gostaria de, respeitosamente, em que pese as divergências frontais, me dirigir ao presidente do Banco Central. Muito obrigado.